aqui só pra louvar ao Senhor. Novamente aqui em um dia algo bom há de acontecer. Algo bom Deus tem pra nós, reunidos aqui só pra louvar ao Senhor. Um novo Jesus tem preparado pra nós um mundo de paz e de alegria. Jesus Cristo está aqui e conosco Ele vai ficar, reunidos aqui só pra louvar ao Senhor. Olá pessoal, uma boa noite, que bom poder ter vocês novamente aqui na nossa casa, na nossa sala, nesse momento de conversas à mesa. Sejam todos, todas bem-vindos e bem-vindas. Uma boa noite, quero acolhê-la com uma palavra de Jesus no Evangelho de João 10:10, onde ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E no versículo 11 ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Queremos também nesta noite acolher o Rafael, a Juliana, Maria Clara, Antonella, que irão também nos acompanhar no louvor durante esta noite. E queremos iniciar cantando. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e pra sempre o seu nome eu honrarei. Seu encontro mil abismos, nos caminhos eu vou. Segurança sempre tenho em minhas mãos. Tu és Senhor, o meu pastor, por
Nessa noite nós queremos conversar um pouquinho sobre o que nós estamos experimentando já e vivendo nessa semana. Semana que antecede o Pentecostes, e nessa semana tradicionalmente nós temos sempre em nosso hemisfério sul aqui a Semana de Oração pela Unidade Cristã. Mas, pastor Alfredo, por que nós precisamos de uma semana de oração pela unidade cristã? Pois é, se nós precisamos de uma semana de oração pela unidade cristã, isso significa que, de alguma forma, a unidade está rompida, algo falta. E esta semana de oração pela unidade cristã, ela é celebrada no mundo todo, no hemisfério norte, no mês de janeiro, do dia 18 ao dia 25, e aqui no hemisfério sul nós celebramos sempre nesta semana que antecede o Pentecostes. Semana de oração pela unidade cristã. Se a gente olhar para o texto bíblico em João 17, lá em João 17, Jesus clama pela unidade dos seus discípulos, dos seus seguidores. No versículo 21, por exemplo, Jesus diz assim, eu leio 20 e 21, não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Ou seja, Jesus em sua oração, ele ora por mim, por você, por nós. Mas no versículo 21 ele diz assim, peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, estás comigo e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós para que o mundo creia que tu me enviaste. A preocupação de Jesus já era pela unidade dos seus seguidores e das suas seguidoras. E se hoje nós celebramos uma semana de oração intensa para que essa unidade se reestabeleça, de alguma forma é uma denúncia que entre nós existe ausência de unidade. E por que existe ausência de unidade? Porque nós não aceitamos o diferente, a diferente. Nós pensamos que todos precisam crer da minha forma, do meu jeito, e assim vão acontecendo as divisões. Ou seja, isso também nos revela que a gente tem muito ainda a interceder e a clamar e a pedir para Deus. Pedir que Ele nos livre também, de que Ele nos liberte dessas amarras que nos dificultam enxergar as pessoas ao nosso redor e celebrar de maneira una a esse Cristo que está junto de todos nós. E assim eu quero convidar também agora que a gente possa ter um momento de reflexão, de introspecção, talvez até de confissão. De também poder contar para Deus as vezes que a gente exclui, que a gente rejeita, que a gente não compreende e tem dificuldades de lidar e estar com pessoas, né, de outros credos e de outras crenças, que a gente possa agora também juntos cantar pelas dores deste mundo, realizando assim a nossa confissão. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita e hermanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, querida eleição. Então, assim como no Dia Mundial de Oração, a celebração do Dia Mundial de Oração é preparada
por mulheres de outros países. Também a Semana de Oração pela Unidade Cristã nos vem de outros lugares, de outras comunidades cristãs que nos convidam para essa oração pela unidade. Pastor Alfredo, de onde nós estamos recebendo este ano o convite para a oração pela unidade? Neste ano de 2020, a igreja que motiva, ou as igrejas que organizam e motivam, é a igreja de Malta, da ilha de Malta. E o tema é gentileza gera gentileza. Mas o que tem a ver gentileza com esse lugar lá na ilha de Malta? Este lugar, ele tem um texto bíblico que faz referência, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, o capítulo todo e depois também início do capítulo 28, e é a história do apóstolo Paulo sendo levado para Roma como prisioneiro, né, neste navio. O navio, o relato bíblico diz que eram 276 pessoas, entre eles estava Paulo e outros prisioneiros também, e este navio em direção a Roma ele foi tomado por uma tempestade. E eles acabaram, esse navio acabou naufragando numa ilha, na ilha de Malta, e lá eles foram acolhidos. No capítulo 28, no versículo 2, diz que eles chegaram lá e os habitantes de Malta acolheram com uma gentileza tão grande. Os habitantes não sabiam quem eram estes náufragos, eram estranhos, mas perceberam a sua necessidade, fome, frio, acolheram eles com uma gentileza enorme. E essa gentileza, certamente, Paulo e os demais que foram assim acolhidos, passaram adiante. Então, dali, deste texto bíblico, desse episódio, vem este tema, gentileza gera gentileza. Que interessante esse convite vindo desse lugar e rodeado por esse contexto também da história missionária do apóstolo Paulo. E nos convida, né, também a pensarmos um pouquinho no quanto a gentileza, a solidariedade, a profunda empatia podem fazer diminuir e desaparecer todas as diferenças. Porque eu imagino que naquele contexto ali, né, esses 276 que desembarcaram ali, provavelmente povos completamente diferentes, com culturas diferentes, com jeitos diferentes, costumes. E na solidariedade, na acolhida, na gentileza, no receber, essas diferenças desaparecem, elas não são mais importantes. Aqueles que receberam os 276 não sabiam das diferenças dentro daquela embarcação. Uns eram prisioneiros, oficiais romanos, ou seja, ali haviam conflitos, divergências, mas todos eles foram acolhidos na sua história. E diz que esta ilha de Malta, eles celebram no dia 10 de fevereiro o início da igreja cristã, ou seja, não foi um lugar pensado. Paulo não pensou em ir para esta ilha. Ele foi levado, a tempestade os levou e Deus usa para que a missão, a igreja cristã possa começar ali. Então são coisas fantásticas que acontecem. Interessante essa imagem, né? Esse convite a partir desse texto e dessa experiência também de Paulo, vem para a gente no sentido de acolher sem distinção aquela pessoa que está à nossa frente em qualquer necessidade que ela esteja, né? E pensado dentro desse contexto ecumênico também, acolher a outra pessoa no seu credo, na sua confissão, respeitando-a, né? E permitindo que ela possa também servir a Deus, amar a Deus da forma como ela compreende e entende. Mas também me faz refletir e pensar o contexto que nós estamos vivendo agora, da pandemia, né? E de todo esse isolamento, esse distanciamento social. Que isso pode representar para nós quase como essa tempestade. Estamos todos nesse grande barco. E estamos... Na verdade, todos na mesma tempestade. Todos na mesma Talvez tempestade. em barcos diferentes, isso, né? Isso,
estamos todos enfrentando a mesma tempestade, mas até enfrentando ela talvez até de maneiras diferentes, porque essa tempestade também alcança essas pessoas de uma maneira diferente. Então a pessoa que está mais desprovida, a pessoa que tem mais fragilidade, a pessoa que tem mais dificuldade, ela vai ser mais atingida por essa tempestade. A pessoa que não tem trabalho, a pessoa que está com medo de perder o seu trabalho, a pessoa que precisa sair de casa para trabalhar, não pode fazer o distanciamento necessário, ela pode ser infectada. Então, são situações diferentes e todas essas pessoas precisam ser acolhidas na sua dor, no seu sofrimento. E voltando para o texto bíblico, os habitantes de Malta acolhem estes 276 com amor incondicional. E é assim que Deus nos acolhe na nossa dor, com amor incondicional. E esse acolhimento incondicional, ele quer fazer com que a gente também possa acolher desta forma, passar adiante. Gentileza gera gentileza, acolhimento em amor gera também acolhimento, sem olhar se o outro é diferente, pensa diferente, acredita diferente. Isto é evangelho. Nesse sentido também, né, quantas situações de acolhimento, de solidariedade, de esperança surgiram nesse tempo e pessoas que experimentaram momentos de solidariedade e que também partilharam em seguida essa solidariedade. Então, que a gente possa refletir sobre isso e pensar nisso, nesse âmbito ecumênico, nesse âmbito das comunidades cristãs, das diferentes crenças, das diferentes formas da pessoa também se colocar diante de Deus e de crer, mas também dentro desse contexto da epidemia e do isolamento, do distanciamento que nós estamos vivendo. Onde eu posso servir, como eu posso servir, com que olhar eu olho para aquela pessoa que está chegando e está necessitada, está desabrigada, essa pessoa que está abatida com essa tempestade. Que a gente possa olhar com o olhar de amor, com o olhar de Jesus, que nos diz que Ele é o bom pastor e que também por nós orou para que nós, com o Pai, assim como Ele com o Pai, para que nós fôssemos todos um só corpo. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude também para que a gente assim possa viver e testemunhar. Lembrando sempre que o que nos separa não deve destruir o que nos une. O que nos une é a fé no mesmo Deus e somos amparados, acolhidos, carregadas por este mesmo Deus. Que esta semana de oração seja de fato boa e que a gente possa refletir, apesar de ser diferente este ano, cada uma no seu lar, na sua casa, recebendo também celebrações e orando, cada um de onde estiver, por esta unidade, né? Lembrando sempre que esta unidade não é a superação da diversidade, das diferenças, mas é a aceitação, a compreensão e perceber que a diversidade pode ser vista a partir do ponto da soma, né? E que assim a gente possa caminhar. E por isso nós poderíamos cantar um hino muito bonito que faz parte da caminhada ecumênica, Somos Gente da Esperança. Cantamos? Somos gente da esperança que caminha rumo ao Pai. Somos povo da aliança que já sabe aonde vai. De mãos dadas a caminho, porque juntos somos mais, pra cantar um novo hino de unidade, amor e paz. Para que o mundo creia na justiça e no amor, formaremos um só povo, num só Deus, um só pastor. De mãos dadas a caminho, porque juntos somos mais, pra cantar um novo hino de unidade, amor e paz.
vida, onde todos sejam um, de mãos dadas a caminho, porque juntos somos mais, pra cantar um novo hino de unidade, amor e paz. De mãos dadas a caminho, porque juntos somos mais, pra cantar um novo hino de unidade, amor e paz. Queremos convidar você para um momento de oração. Também convidamos que você coloque os seus motivos, situações, também agora no pensamento, essa oração e nas bondosas mãos de Deus. Oramos. Querido e amado Deus, nós te somos imensamente gratos e gratas porque podemos celebrar mais uma vez a semana de oração pela unidade cristã. E esta semana, ao mesmo tempo que denuncia a nossa situação de distanciamento, nos dá a oportunidade a refletirmos mais uma vez sobre isto, perceber as diferenças como dons, como soma, como motivos de gratidão também a Deus. Pedimos, amado Deus, por todas as igrejas, por tua grande igreja, que é a soma de todas elas, em todo o mundo, para que o testemunho seja eficaz e o teu evangelho possa ir adiante, chegando a mais e mais pessoas. Entregamos as igrejas em tuas bondosas mãos. Querido e amado Deus, também colocamos em tuas bondosas mãos esse momento que nós estamos vivendo, que está diante de nós e parece também tal qual uma grande tempestade e nos traz tribulação, nos traz desespero, abala a nossa rotina e a nossa vida. Tantas coisas aconteceram em tantas famílias, pessoas perderam o trabalho, pessoas passam por dificuldades financeiras, pessoas passam por necessidades, muitas têm o seu emocional abalado e se sentem profundamente entristecidas, preocupadas. Também diante de nós está essa tempestade. Senhor, coloca ao nosso redor e junto de cada uma dessas pessoas, também outras pessoas que estejam tal qual aquela comunidade de Malta, com os braços estendidos, acolhendo aquele que chega a partir do naufrágio. Concede-nos essa sabedoria para estendermos os nossos braços, para estendermos as nossas mãos e assim também alcançar as pessoas ao nosso redor em suas necessidades, em suas dores. Isso nós te pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Ao final desta conversa, deste diálogo, queiram receber também a bênção de Deus. E nós pedimos. Deus esteja sobre ti para te mostrar o caminho certo. Deus esteja ao teu lado para te abraçar e te proteger. Deus esteja atrás de ti para te salvar da falsidade de pessoas más. Deus esteja abaixo de ti para te amparar quando caíres e te tirar das armadilhas. Deus esteja dentro de ti para te consolar quando estiveres triste. Deus esteja ao redor de ti para te defender quando outras pessoas desejarem te fazer o mal. Deus esteja sobre ti para te abençoar. E assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Reunidos a ti.